Fala galera, meu nome é Matheus Almeida, eu sou gerente de convênios aqui da Fontes e hoje eu sou o host aqui dessa edição especial do FontesCast Consig Summit 2021. E para bater um papo aqui diferenciado, nada melhor do que esse time aqui pesadaço, né? Pessoas que representam muito bem o canal correspondente, então é uma imensa honra ter a oportunidade de recebê-los aqui. Vou começar aqui pelo meu parceiro de fontes, meu parceiro de caminhada, Anderson Ramos, nosso superintendente comercial, e junto também com a presença aqui de Pedro Gutierrez, superintendente comercial do Banco Itaú. Brabaço demais. Anderson, dá um alôzinho para a galera aí para a gente iniciar esse FontesCast. Fala pessoal, muito honrado de estar aqui com essas duas feras, Pedrão do meu lado, sou superintendente comercial da Fontes Promotora, meu primeiro podcast que eu tenho, vou ter a honra de gravar aqui do lado de dois amigos. Então é isso aí, Matheus, vamos com tudo, vamos bater um papo aqui descontraído. É isso aí. Pedrão. Porra, agora eu fiquei à vontade, né? De algumas gravações ali, a primeira... Aqui é mais sossegado, né? Porra, agora com dois brothers do lado fica mais à vontade. A primeira eu vou te falar, quando a gente entrou ali na apresentação, puta adrenalina, palco lotado, e aí você desce, aquela iluminação, aí depois tem o podcast falando um pouco mais também do correspondente bancário. Mas agora com você, Matheus, e com o Anderson aqui, agora é a resenha. Sabe quando acaba o futebol e você tem aqueles 10 minutos da cervejinha, toma uma cervejinha e batendo um papo? Eu ia falar, o Pedro se sentiu no Allianz Parque, hein? Mas a atenção tava parecida, viu, Anderson? A atenção tava parecida. Pedrão, cara, a gente tava bolando e eu vi tua apresentação e aquilo que a gente já conversou também, já teve oportunidade, e eu acho assim, cara, me chamou a atenção, né, um pouco da tua caminhada, porque você é um cara que está aí, né, muito tempo já no mercado financeiro, né, trabalhando, né, dentro de banco, enfim, de tudo que é esse mundo, né, cara, desse mundo financeiro que para muita gente no Brasil, né, é um mundo muito distante, né? Banco sempre foi aquela coisa assim, né? A gente nunca sabia, né, como é que funcionava, como é que era. E a gente já teve a oportunidade de conversar, né, de bate pronto, acho que desde o primeiro dia a gente já teve um alinhamento muito bacana, né, então isso também facilita. Mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta e que me chama muito a atenção, né, você falou aí que você está um ano aqui dentro do canal correspondente, né, olhando para o consignado, mas já está há muito tempo em banco. Tem muita diferença, cara, como é que é essa diferença? Como é que foi sair da sala de reunião e ir para a rua, cara? Depois eu passo para o Anderson aqui. Putz, é muito gostoso de falar porque é a nossa história de vida, né? Acho que se perguntar da tua história de vida também vai ser uma coisa maravilhosa, do Anderson também. Tem muita coisa sentimental ali. Eu sempre tive o sonho, na verdade, de trabalhar na área de investimentos. E quando eu entrei no banco, eu entrei pela área de investimentos, eu fiquei 16 anos na área de investimentos. E para mim, cara, eu achei que eu fosse me aposentar na área de investimentos. E a área de investimentos, de fato, é um acesso muito restrito. Porque, putz, você vai conversar com um cliente que ganha 3 milhões de reais que vendeu uma fazenda, aí você monta uma diversificação de carteira. E assim foi, num segmento personalité que é mais restrito ainda. E aí, quando eu estava fazendo uma mentoria com um dos diretores do banco, eu me lembro, o Breno falou, Pedro, para você crescer na carreira, você vai precisar fazer alguns movimentos. Porque não dá só para ser o Pedro de investimentos, né? E ali, a pouco me despertou. E eu dava aula de investimentos em 2 escolas, inclusive. Perto, inclusive, do escritório da Fontes, ali na Paulista, tinha uma escola que eu dava aula ali. E quando eu fui para seguros, já me abriu um pouco mais a mente. Porque, eu estava com varejo e tal, mas também tinha aquela bolha de agência bancária. Eu brinquei ali. Ficava naquele mundo só ali, né? Aquele mundo, tem a porta giratória, né? Você entra, são sempre os mesmos amigos, 10, 12 pessoas. Cara, a tua dinâmica é aquilo. As pessoas do teu dia a dia, praticamente tua família. Mas quando eu vim para o correspondente bancário, aí, foi uma paixão louca, porque, de fato, você vira do povo, você está na rua, você conversa com o cliente, é um povo, assim, eu gosto muito desse público, eu me identifico demais. Então, eu te falar que, apaixonante, apaixonante. Então, vir para cá, acho que me deu até um aprendizado de vida diferente. Que legal, cara. E a gente percebe, e até trazendo um pouco para a nossa realidade aqui, né, Anderson, nesse planejamento estratégico que a Fontes vem fazendo, e aqui, para deixar bem claro, né, a gente está aqui num movimento que é lógico, né, o Pedrão hoje é um cara 100% ruim. Esse dia eu estava em São Paulo, falei com o Pedro, estou em São Paulo tomar um café, cara, estou em Cuiabá, irmão, estou aqui, viajando que nem maluco e tal. E nós aqui na Fontes, né, Anderson, e eu tenho a oportunidade já de dividir esse campo com você aqui há mais de 10 anos, então a gente sabe bastante da história um do outro.
100% rua, visitando direto, né, estando na ponta, mas hoje também como superintendente comercial, com uma responsabilidade muito grande também, entrando mais realmente na sala de reunião, mas não que fique parado ali, mas no planejamento, na tomada de decisão. E aí a gente vê aqui basicamente essa mudança, né? O Pedro saindo um pouco desse universo de estar só lá dentro de agência e indo mais rua, e o Anderson fazendo um movimento quase que ao contrário. 100% rua e agora realmente num planejamento estratégico. Como é que está sendo para você isso aí, cara? Matheus, bem importante tocar nesse assunto. Na verdade, a minha porta de entrada no consignado foi através da área operacional. Então, desses 16 anos, dessa minha caminhada de 16 anos no empréstimo consignado, durante 6 anos eu fiquei trancado, fazendo gestão operacional de promotora, de várias lojas. E todo mundo sempre falava, Anderson, tu é um cara muito comunicativo, todo mundo gosta de ti, tu está sempre com a turma dos bancos, sempre nas festas tu está com todo mundo, tens que ir para a área comercial, tens que ir para a área comercial. E surgiu essa oportunidade, através da Fontes, e eu fui, além de ser comercial, uma área totalmente nova, eu fui para uma cidade que eu não conhecia, que era Curitiba. Para mim, eu brinco que o mundo acabava em Biguaçu. Né? Quem conhece aqui a região metropolitana, eu nunca tinha saído de Santa Catarina. E me mudei para Curitiba e ingressei na parte comercial. Realmente, hoje, com a demanda, com a proporção que a Fontes tomou no mercado e a relevância da Fontes Promotora no mercado de crédito consignado, a gente tem que passar muito tempo planejando, estratégia, mas eu gosto da rua, eu sou da rua, eu brinco, quando eu vou para a rua, eu brinco que o dinheiro está na rua. Então, é um equilíbrio, né? Então, eu tento conciliar a minha agenda para eu cumprir com os planejamentos que a empresa me propõe, né? E também de estar na rua para sentir o que está acontecendo. Né? Então, eu gosto de estar muito sempre. Eu só acredito num tipo de liderança, que é a liderança, por exemplo. Então, se eu não for para a rua, mostrar para o meu comercial, para o meu regional, que o nosso produto, que a nossa empresa é vendável, eu não tenho autoridade para cobrá-los. Então, eu gosto de estar na ponta com eles, mostrando como se faz, e se eu posso, a minha equipe pode também. Perfeito, cara. Entra até naquilo que a gente estava falando antes ali, que hoje a gente, obviamente, dentro das nossas hierarquias, das nossas companhias, né, que aqui a gente está representando, a gente tem todo um cenário organizacional e a gente tem lá os títulos, né? Então é aquela brincadeira que a gente fez quando a gente estava subindo, né, Pedro? Eu falei, cara, como é que é o título lá? Eu disse, superintendente comercial, gerente disso, não sei o quê, mas, cara, no fim das contas a gente é vendedor, irmão. Então é rua, é fazer negócio, é estar no corpo a corpo, né? Isso é muito importante hoje, né? Graças a Deus aí a gente tem a tecnologia que nos apoia muito, né? Faz com que a gente consiga ficar quase que onipresente, né? Você está lá numa visita, já sai, já entra numa videoconferência, você já consegue colocar ali todas as suas demandas, vender o produto, apresentar as ideias. Então, eu acho que hoje realmente a gente ficou muito mais fácil também, digamos, a vida do vendedor, né, cara? A gente consegue realmente vender mais, né? Você está muito mais em loco, mesmo que não somente na presença física, mas na digital. E, Pedrão, cara, o Banco Itaú, pô, não tem nem o que falar, né, irmão? Acho que é, né, um dos maiores bancos aí que a gente tem hoje dentro do cenário nacional, América Latina, enfim, várias frentes de negócio. Como é que está esse posicionamento do banco, cara, para 2022, nesse desafio que a gente imagina? A gente tem conversado bastante a respeito dessa frente de convênios, o banco tem se movimentado muito, né? Então, a galera que está nos ouvindo aí, daqui a pouco nasceu mais um convênio enquanto está fazendo esse Fontescast aqui, porque o banco está acelerando a abertura de convênio igual eu nunca vi na vida. Só cobrança, pô. Temos que dar uma acelerada, vamos embora, pai. Vamos embora que tem muita coisa pra gente fazer. Mas, cara, como é que tá essa visão assim, do banco para 2022? Qual que é a temperatura aí do negócio? Acho que eu vou separar sua pergunta e até tua colocação em duas conversas aqui. Acho que teu ponto, você falou um pouco de cargo e tal. O banco mudou muito, tá? Inclusive, essa questão funcional, matricial de funcionários acabou bastante, sabe? Aquela verticalização, puta, não falo com o presidente e tal. Então, cara, isso aí caiu por água. Hoje a gente é muito parecido com os modelos assim, até de correspondente, né? Que você tu fala com o João, tu fala com a Amanda, tal. Então, assim, é muito horizontal. Então, acho que o banco tem se transformado muito para isso. Claro, cada um é como time de futebol, né? Claro. Cada um tem a sua função dentro do esquema tático. Mas um tem que falar com o outro, um tem que ser muito próximo ao outro. E que a gente, para 2022, a gente está muito confiante. Né? Por mais das dificuldades, acho que até falei lá, eu falei, pô, 2021, eu cheguei nesse mercado mar agitado, né? Eu até brinquei, se tivesse que falar uma frase, mar calmo não faz bom marinheiro. E, na verdade, cara, fez muito bom marinheiro para 2022.
E acho que fortaleceu o banco para ver que putz, não dá para ficar muito dependente de um produto. Tem que ter prateleira aberta, tem que ter órgão público. Estão batendo quase 60 órgãos públicos para deixar na mão do correspondente, que é um especialista nisso. Então, assim, acho que o projeto é muito ambicioso quando a gente olha para dentro de casa, mas é claro que a gente não pode esquecer a profissionalização, né? Claro. Assim, o cara lá na ponta, e aí vocês são fundamental. O Anderson aqui, pô, acho que o time dele apoia muito nós, até de ensinar a ponta, de ajudar a vender. A minha região, né, a região sob minha gestão, ela tem muito convênio público. E de vários convênios destes, a gente não teve impacto positivo porque não teve o aumento dos 5%. Consequentemente, se não tivermos o impacto positivo, também não teremos o negativo. Então, são os convênios públicos que a gente vem apostando também nesse primeiro trimestre, tanto que a gente colocou o Matheus na posição do qual ele está, justamente para ser o capitão, tanto dos superintendentes quanto da cadeia toda comercial, e nos orientar onde que tem oportunidade, onde que nós podemos atacar, com quais bancos, e a gente vê e aposta muito aí no Itaú. E falando um pouco do que o Matheus conversou, o nosso antigo superintendente, o Dinho, que hoje está na nova promotora, ele sempre falava que o cartão é muito bonito para tu entregar na visita. Mas depois dali o pau pega, trabalho, suor e o resultado tem que acontecer, né? E esse dinamismo, eu lembro que eu conheci o Pedro durante a pandemia, ele assumiu, aí a gente recebeu um briefing dele, cara de investimentos, sempre dentro do banco. Nós olhamos assim, e quando ele foi no primeiro jantar na casa do João Neto, eu assim, não, mas isso aí não é... Não, isso aí não, esse é dos nossos, esse é dos nossos. E é isso, o mundo está muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, a gente não pode ter essa barreira de comunicação em qualquer que seja a instituição, né? É verdade. E eu discuti isso com o próprio Márcio Alaô no Rota Fontes de Goiânia, que foi o último, umas 3, 4 semanas atrás. Eu falei, Márcio, eu conheço o Márcio há 16 anos, né, que nós éramos somente BMG, na época, na minha antiga empresa. E eu falei, cara, o dinamismo está muito difícil trabalhar, está exigindo um nível de profissionalização muito alto. E se a gente criar barreiras dentro das instituições, a gente não acompanha, a gente vai ser atropelado pelo mercado. Seja promotora, seja banco, seja o nosso correspondente lá na ponta que faz o elo entre o recurso financeiro e o público-alvo. Verdade. E o mundo está muito dinâmico, né, gente? É isso que a gente estava falando, né? A gente tem que construir cada vez mais pontes e não paredes, né? Então, isso é muito importante, a gente tá muito alinhado, né? O Itaú foi, vocês sabem disso, né? Foi uma das coisas que o João se inspirou para construir a nova sede da Fontes, um formato muito aberto, o pessoal teve aqui. Você falou a respeito também dos diretores, então a gente teve a oportunidade de conhecer o Borinha, a rapaziada aqui, cara. Aquilo que eu te falei, né? Se eu fosse falar com o Matheus de 15 anos atrás, eu vou falar com um diretor do Banco Itaú, eu ia imaginar quase que um cara intocável, e o Borim chegou aqui, super simplesão, igual o Pedro, assim, mesmo perfil, é aquela questão também de liderança, pelo exemplo, como o Anderson também muito bem colocou, e isso está muito mais fácil de se trabalhar, mais gostoso, acho que as ideias, né, começam a surgir mais. E é aquela velha história, né, cara? Tipo, acho que não existe ideia ruim, né? Existe ideia não compartilhada. Se você não colocar na mesa, a gente não vai saber se vai ser bom ou se vai ser ruim. Então, acho que dar essa liberdade também para todos os colaboradores, como o Banco Itaú faz, como a Fontes vem fazendo, é muito importante para que as ideias possam surgir. Surgindo ideia, surge negócio, surge oportunidade de promoção, de ganhar mais, das pessoas se desenvolverem suas carreiras. E eu acho que isso é realmente algo que nós precisamos promover cada vez mais dentro do canal correspondente. Boa, Matheus. E na verdade surge muita ideia, né? Que cada visita que a gente faz aqui na Fontes Veio o time todo, né? Agora, recentemente, veio a galera, que acho que veio umas 30 pessoas, né? Eu acho. Mas essa troca de experiência, eu lembro que eu conheci o Itaú há 2 anos atrás e eu me apaixonei pela estrutura que eu ouvi. Eu vi aquelas mesinhas estilo Outback, eu vi aquela arquibancada e a gente pediu que na nova sede o João copiasse o Itaú. Copiasse essa sede para a gente ter essa coisa de afinidade, de fintech, de agilidade, enfim. Muito legal, cara. Gente, o Fontescast está se encerrando aqui com a presença dessas duas feras, mas antes a gente vai deixar aqui algumas perguntas. Então, vou fazer uma pergunta aqui para o Pedro, Anderson, e a gente encerra. E Anderson, se pudesse fazer uma pergunta aí para o Pedro, cara. Se tivesse oportunidade de fazer uma pergunta para o superintendente comercial aí do Banco Itaú, Pedro Gutierrez.
Manda braba. Tu roubou, na verdade, a minha pergunta, né? Porque tu perguntou para ele como foi essa transição de estar dentro somente do banco e para a rua. Mas então eu vou fazer outra. Como eu te falei, estou há 16 anos no crédito consignado. Estou vendo uma evolução cada vez mais rápido. O mercado sedento por informação, sedento por aprendizado, se profissionalizando muito. E os bancos apostando no canal do correspondente, trazendo todo dia novos produtos para a prateleira. Tu veio da área de investimentos, eu sou investidor. Tu vê o canal Corban acessível para operar com produtos de investimento no futuro? Sim, eu acho que até a colocação ali que eu fiz, e eu estava até brincando aqui com o Xisto antes da gravação, tem alguns eventos de investimentos, cara, que movem pessoas como moveu hoje. Então, assim, cara, a gente está criando um negócio de summit aqui que vai movimentar esse mercado. O que pega um pouco mais de investimento para a distribuição são as certificações, né? Mesmo dentro do banco. Então, você tem que tirar a certificação da Anbima, que é a reguladora, então você precisa tirar uma CPA 10, uma CPA 20, um CEA para poder distribuir investimentos. Se quiser fazer planejamento de carteira, um CFP. Se você quiser montar um fundo de investimento, um CGA. Então, está muito... Hoje, a descrição para você distribuir um fundo de investimento ela é muito clara. Então, eu vejo, sim, mas eu acho que vai precisar de muita profissionalização, muito treinamento, acho que nosso, se a gente quiser colocar esse produto na prateleira do correspondente bancário. Perfeito, meu amigo. Legal. Muito obrigado. Mas, Pedrão, você falou ali, cara, a respeito aí dessa... E vou te falar, é uma área que eu entendo de forma muito superficial. E acredito que o nosso público aqui também no Fontscast, né, basicamente, talvez na sua imensa maioria, de forma muito superficial também. Todas essas regulamentações, essas certificações que envolvem treinamento, e logicamente a gente sabe o quanto isso é importante, mas com esse movimento, né, de talvez desburocratizar alguma coisa, você vê que no futuro talvez alguma dessas coisas se remodelando, ficando talvez um pouco mais fácil, mas não no sentido de perder importância, Perfeito. mas de talvez ficar mais acessível ao ponto que consiga aí realmente ser distribuído através do canal Corban? Eu acho que vem a convergência, né? É uma coisa que a gente brinca muito lá no banco. Um cara que está vendendo o apartamento tem alguém comprando. Então o cara está pegando crédito, um está pegando crédito, o outro está pegando dinheiro. Então deveriam se conversar. Então se a gente tiver um profissional habilitado para dar o crédito e ao mesmo tempo para falar de investimento, cara, é um mundo perfeito. É que hoje os mundos andam de maneira separada, mas eu acho que a convergência é para isso. Entendi, perfeito. Porque é como a gente falou, né, cara? A gente entende o tamanho da responsabilidade que é realmente você lidar com investimento, né? Como eu te falei, é uma área que eu conheço de forma superficial. Então aqui vou ter uma aula com você aqui, depois aqui no bastidor aqui eu vou pedir uma aulinha aqui contigo. Mas eu acho que é muito importante também a gente, né, mostrar para o correspondente o quanto o mercado financeiro e o quanto o canal correspondente é importante para o banco, né? Porque na posição de superintendente comercial do banco, você colocar isso, falar, cara, existe convergência, existe essa possibilidade, eu entendo que vai caminhar para. Perfeito. E aí a mensagem que fica para a galera é o seguinte, cara, se a gente está entendendo que está tendo essa oportunidade de a gente se movimentar para isso, poxa, já vamos começar a agregar esse conhecimento. Perfeito. Agora. Não vamos deixar para os 48 segundo tempo. Vamos começar. Exato, isso. Cara. E que aí o cara é pego de surpresa. Aí você tem que fazer de dia para pagar a conta de noite. Aí, irmão, aí é que ele Deus nos acuda, né? Aí você começa a entrar, às vezes, naquele conflito e tudo mais. Então, é muito importante a gente, né, ter essa visão de começarmos a nos preparar para o futuro, para as oportunidades que vão surgir. Até mesmo a Fontes, quanto a isso, você, né, já acompanhou também esse processo conosco, a gente, né, criou a faculdade correspondente bancário, justamente para começar a preparar as pessoas para entrarem nesse canal. E por que não? Em breve, aí, talvez a gente tenha aí um módulo lá, uma aula, enfim, alguma coisa a respeito de investimento. O Pedrão vai ser até professor lá na faculdade. Boa, meu irmão. Obrigado. Cara, eu acho que é algo muito, muito bacana. E eu vou fazer aqui minha pergunta aqui para o Pedro, cara, que é o seguinte. Quando você assumiu, né, essa cadeira, né, nessa posição, como a gente falou aqui, de superintendente comercial dentro do consignado, qual foi o sinal, né? A gente saiu aqui da palestra do Joel J, que foi muito bacana, que falou sobre isso. Qual foi o sinal que fez? Você falou, não, beleza, vou topar essa parada aí. Assim, eu acho que foi muito... Eu vou pegar um ponto do Anderson aqui, por um líder que eu tive.
Então, geralmente, a gente acompanha as pessoas que a gente confia. Sim, eu também estava muito bem em seguros, e o banco convidou ele a fazer uma movimentação, e na hora que ele me convidou, é difícil às vezes você falar não para uma pessoa que sabe que quer teu bem, que te apoia. Acho que as empresas são feitas de pessoas, a gente fala muito isso, né? Acho que vocês falaram muito, putz, às vezes a gente se torna até amigo, então, na verdade a gente se torna amigo. Então essa movimentação se deu muito mais por seguir um líder que me convidou, do que às vezes até conhecer muito sobre o mercado. Legal, de fato eu não cara. conhecia nada. A confiança no líder ela é extremamente importante. A gente conversa muito isso hoje na Fontes, que é como negar um pedido do João Neto. Por quê? Porque a confiança no líder é a nossa inspiração e confiança é a base de qualquer relacionamento, né? Perfeito. Galera, Fontescast, um prazerzaço estar aqui com essa rapaziada, é demais, assim, pô, uma aula aqui. Pedro Gutierrez, superintendente comercial do Banco Itaú, Anderson Ramos, superintendente da Fontes Promotora. Turma, muito obrigado, foi um prazerzaço estar aqui batendo esse papo com vocês. Fechado? Valeu, muito obrigado. Valeu, tamo junto. Galera, até a próxima.